Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje vamos visitar o Museu Histórico e Antropológico da região do Contestado, que fica em Santa Catarina, cidade de Caçador, Rua Getúlio Vargas, número 100. Seu acervo guarda a memória e a cultura do passado da região e do município de Caçador. São mais de 5.000 peças que vão desde vestígios pré-históricos, a criação da Estrada de Ferro, a colonização da região até a Guerra do Contestado. Caçador fica às margens do Rio do Peixe. E com esse nome, podemos imaginar que peixe é o que não falta por aqui. Mas o rio foi batizado muito tempo atrás. Hoje, corre poluído e quase sem vida. Sobre o Rio do Peixe, a Ponte Bortolom é um dos principais pontos turísticos da cidade. Foi a primeira ponte construída para atravessar as margens do rio. Antigamente, ela era toda coberta por tabuinhas de madeira ímbuia, uma das características da arquitetura colonial italiana. Antônio Bortolom, um imigrante italiano da região do Vêneto, responsável pelo projeto, desenhou a ponte igual à Ponte delle Alpine, que existia numa região próxima a que ele morava na Itália. Apesar de mais curta, a Ponte Bortolom até que ficou parecida, vai. Chegamos ao Museu Antropológico da região do Contestado, que é mantido pela Fundação Universidade do Contestado. Quem nos dá as boas-vindas é o monge José Maria. Você vai saber o porquê da homenagem já já. O museu está instalado nessa réplica ampliada da primeira estação ferroviária da cidade, construída em 1910, mas que pegou fogo 3 décadas depois. No pátio, fica estacionada uma locomotiva americana Baldwin, fabricada em 1907, que pertenceu à antiga Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, projetada para ligar o estado de São Paulo ao estado do Rio Grande do Sul. Esse trem, ele era um trem pagador. Ele vinha para fazer o pagamento do pessoal que trabalhava na ferrovia. São 2 vagões. Um dos vagões era para o pessoal que viajava e o outro vagão, que é aquele lá do fundo, ficava o escritório. Até hoje ainda tem um cofre que é muito pesado, que era o cofre que trazia o dinheiro para pagar o pessoal que trabalhava na ferrovia. E também esse cofre servia para guardar, que nem então vinham pessoas importantes dentro do trem e com medo de serem assaltados, eles guardavam joias, dinheiro, tudo que eles achavam que era importante era guardado no cofre. Este museu, que foi criado em 1974, mostra toda a história de um dos maiores conflitos do sul do Brasil, que é a Guerra do Contestado. Vamos entrar e conhecer um pouco mais, com mais ricos detalhes. Logo na entrada fica a Sala das Curiosidades. Entre elas, réplicas de algumas construções da cidade de Caçador, como o prédio da Prefeitura Municipal, inaugurado em 1969, a Ponte Bortolom, que vimos há pouco, a estação ferroviária, construída em 1910, e a Catedral São Francisco de Assis, que demorou 20 anos para ficar pronta, abrindo suas portas aos fiéis em 1959. O prédio tem 2 pavimentos. No piso de cima ficam as exposições de curta duração. No térreo ficam as exposições de longa duração. Uma apresenta o acervo da ferrovia, outra conta a história da Guerra do Contestado, uma terceira faz referência aos pioneiros da região e a quarta, que vamos entrar agora, expõe um acervo lítico e cerâmico da cultura indígena regional. Quem eram os habitantes aqui da cidade antes da cidade ser formada? Os índios. Então, aqui nessa sala, a gente tem bastante artefatos, utensílios usados pelos índios que habitavam a nossa região.
Os Caigangue e os Xoclen. O museu retrata toda essa presença humana há cerca de 8.000 anos antes do presente. E quem começou a fazer essa pesquisa e começou a demonstrar a riqueza dessa região, nessa área antropológica, foi o padre Thomas Peters, que conseguiu retratar toda essa cultura indígena, os saberes, os fazeres dos nossos povos indígenas. Esse aqui, ó, é um mão de pilão. Para que servia isso aqui? Para fazer farinha. Esse aqui, ó, olha aqui, ó, era para fazer infusão com ervas. Então eles colocavam as ervas ali, maceravam com a pedra para fazer o chá, para fazer remédio. A coleção é uma das mais representativas do sul do Brasil. Para ilustrar a arte indígena, nesta vitrine estão expostas esculturas antropomórficas feitas de pedra. Nós vemos também os objetos de uso do cotidiano, que seriam as cestarias, a parte de palhas, a parte de taquara, onde eles representavam as suas maneiras e costumes. Uma parte bem curiosa deste momento aqui do museu é justamente a parte que a gente encontra os objetos de cerâmica. Nesse exemplo aqui nós temos uma urna funerária, onde os indígenas enterravam os seus mortos. A maioria dos objetos presentes na sala foi encontrada em sítios arqueológicos da região e incorporados ao acervo do museu. Dessa diversidade de objetos indígenas, no museu a gente vai encontrar também grandes objetos, até mínimos objetos. Isso aqui, alguém sabe me dizer para que servia essas pedrinhas aqui? Eram os ornamentos indígenas, então serviam para os índios se enfeitarem. Geralmente, quem usava esse tipo de artefato, quem usava esse tipo de ornamento, eram os homens, as mulheres não usavam. O que elas usavam? Elas usavam pinturas. E esses objetos, de diversos tamanhos, diversas formas, eram um material que eles usavam para caça. E uma das curiosidades maiores é que a gente vê os virotes. Os virotes são justamente onde são colocados nas pontas das flechas, são objetos mais pesados de pedra, são para derrubar o pinhão, a semente do pinheiro que vai dar alimentação a esses povos indígenas. Esta sala conta a história da Ferrovia do Contestado, que começou a ser construída em dezembro de 1907 com a chegada da Brazil Railway Company e seus 8.000 trabalhadores. Chegou aqui e começou os trabalhos em várias frentes. Eram 15,5 quilômetros por mês de trilhos. Em 1910, a ferrovia fica pronta. Ao todo, foram 372 quilômetros construídos entre o Paraná e Santa Catarina, região conhecida como Contestado. A Ferrovia do Contestado era um trecho da antiga estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que tinha a missão de ligar o Sudeste ao extremo sul brasileiro. Os 3 anos de construção da ferrovia não foram nada fáceis. A mata fechada tornava o trabalho difícil. Os trilhos precisavam atravessar uma área com enormes pinheiras, montanhas e serras. Nós encontramos diversos acervos relacionados à grande ferrovia. Desde o seu idealizador, Aquiles Stengel, o engenheiro responsável por essa ferrovia, os decretos que foram assinados entre o governo brasileiro e a Brazil Railway Company de Percival Farquhar. O engenheiro americano Percival Farquhar explorou diversos empreendimentos ferroviários no Brasil. Nós temos algumas imagens que vai falar justamente dessa construção, algumas pontes e pontilhões que registram todo esse processo de construção da ferrovia. Além, é claro, que nós vamos encontrar os objetos da construção da ferrovia, que seriam o teodolito, um objeto que mede a questão do relevo, de como vai ser então o traçado da ferrovia na época. Então, vocês estão vendo utensílios usados em escritório, utensílios usados dentro dos vagões, utensílios usados no trem, peças do trem, tudo aqui. Livros de registro. Então, quando o trem chegava na estação, tinha o livro de registro assim, ó.
Então, tudo que o trem trouxesse era registrado no livro. Sacos de comidas que eram trazidos, animais, materiais de construção, tudo era registrado aqui. Sabe para que servia isso aqui, ó? Isso aqui é uma escarradeira. Quando chegavam na estação, tinha duas escarradeiras, uma aqui dentro, outra lá fora. Para quê? Porque geralmente, naquela época, os senhores, os homens, mascavam fumo. Então, eles cuspiam no chão. Isso é nojento, né? Nem no filme de cowboy. Isso aí é uma máquina de calculadora. A gente vai no mercado, tem aquelas máquinas registradoras que você passa e paga e eles guardam. Então, isso aqui era do tempo. Outros objetos bem curiosos são justamente as lamparinas, lampiões e um farol de trem, farolete. O farol principal, vamos dizer assim, da Maria Fumaça, da locomotiva. Nesse espaço, nós encontramos toda a realidade de um momento especial da região. Foi a ferrovia que trouxe o progresso, que trouxe o desenvolvimento para a região, mas ao mesmo tempo ela trouxe algo muito maior, que seria então a causa principal da Guerra do Contestado. O que será que a ferrovia tem a ver com a Guerra do Contestado, uma das mais sangrentas batalhas da nossa história? Fica aí que você vai descobrir no próximo bloco. Estamos de volta à cidade de Caçador, em Santa Catarina, para continuar nossa visita ao Museu Histórico e Antropológico da região do Contestado. Seu acervo exibe peças que vão desde vestígios pré-históricos à criação da Estrada de Ferro, a colonização da região até a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região sul do Brasil entre outubro de 1912 e agosto de 1916. O conflito envolveu cerca de 20 mil camponeses que enfrentaram forças militares dos poderes federal e estadual. Ganhou o nome de Guerra do Contestado, pois ocorreu numa área de disputa territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Tudo isso aqui eram armas utilizadas na Guerra do Contestado pelos soldados. Grande parte das armas foram resgatadas ou foram tomadas pelos caboclos para conseguirem lutar contra os soldados de igual para igual. Quando eles começaram a lutar contra os soldados, a única coisa que eles tinham para se defender era isso aqui, ó, um facão de pau. Na Guerra do Contestado, nós temos uma peculiaridade bastante interessante, que é o uso do facão de pau. Aí alguém pode perguntar como é que facões de pau lutaram contra metralhadoras, lutaram contra espingardas e canhões. Na verdade, mais do que uma estratégia de guerra, o facão de pau era quase que a única solução encontrada pelos caboclos para enfrentar os soldados. Não foi somente com facões de pau que lutaram, mas foi usado numa parte mais final da guerra e para aquele cara que não tinha lá muito armamento próprio, né? Não houve alguém que distribuiu armamento para os caboclos, eles mesmos que se armaram. Nos primeiros confrontos diretos, o exército sempre perdia para os caboclos, pelo simples fato que o caboclo, já de muito e muito tempo, era muito hábil na questão da arma branca e também conhecia a região como a palma da mão dele. Era um conhecimento que o exército não tinha. Isso causou uma mudança de estratégia por parte do general Setembrino de Carvalho, que isolou os caboclos de onde eles tiravam os recursos para se abastecer e para se manter.
Mas por que 20 mil caboclos entraram em conflito com o poder federal e estadual? Tudo começa quando o governo brasileiro contrata a Brasil Railway para construir a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. A estrada de ferro, que ligaria o sudeste ao extremo sul do país, estava sendo construída com o apoio dos coronéis, grandes proprietários de terra da região do Contestado, área disputada pelo Paraná e Santa Catarina no começo do século XX. Os coronéis queriam a construção da estrada, custasse o que fosse. Mas a faixa de terra destinada aos trilhos era habitada por milhares de famílias de camponeses, que sem as terras não teriam como sobreviver. A revolta se iniciava. De um lado, 20 mil camponeses, do outro, coronéis e governos do estado e federal. A história da Guerra do Contestado é contada de várias formas pelas pessoas. E aqui no Museu do Contestado, a gente conta também de formas diferentes. Aqui a gente tem um teatro de bonecos e cada um desses bonecos representa um personagem histórico que participou efetivamente da Guerra do Contestado, né? Por exemplo, aqui a gente tem o monge José Maria, participou efetivamente e morreu na primeira batalha da Guerra do Contestado em 1912. O monge José Maria era um líder religioso que, diante da crise e da insatisfação popular, ganhou força prometendo a criação de um mundo novo onde todos teriam prosperidade e terra para trabalhar. José Maria conseguiu reunir milhares de seguidores, principalmente os camponeses sem terra. Nós temos também a Maria Rosa, que foi uma personagem super importante, uma personagem feminina da guerra, que tinha a ver totalmente com a questão da espiritualidade, da crença cabocla. Dizem os historiadores que com apenas 15 anos, Maria Rosa lutou como homem nessa guerra. Combatia montada em um cavalo branco, com arreios forrados de veludo, vestida de branco, com flores nos cabelos e no fuzil. Viva a força dos pelados! Viva a força dos pelados! A gente tem a parte ainda dos caboclos, a gente tem o Benvenuto Baiano e o Deodato, que são os dois líderes mais proeminentes da guerra, eram os mais, digamos, ativos e os mais persistentes, né? E do lado dos oficiais, do lado do Exército, a gente tem o Coronel João Gualberto, que é o líder efetivo dos oficiais do Exército, também caiu morto na primeira batalha do Contestado junto com o José Maria Caboclo. Aqui nessa parte, nós temos até algumas fotos interessantes mostrando a saída de Curitiba. Nós temos as fotos aqui com banda, com armas, com todo um circo armado para mostrar como que o Exército vinha aqui para detonar com os caboclos, né? E nós temos mais para frente ali algumas fotos mostrando a volta do Coronel João Gualberto dentro de um caixão. Então, é a parte triste da guerra, que sempre se perde dos dois lados, né? Vocês sabiam que a primeira vez que se usou um avião para uma guerra foi aqui? Isso mesmo. A Guerra do Contestado inaugurou um momento histórico no nosso país. Foi a primeira vez que o Exército Brasileiro usou aviões com fins militares. A história do avião ela é até um pouco cômica, porque quando o avião passou pela região aqui, os caboclos nunca tinham visto aquilo. Então a primeira reação deles foi pedir para o monge João Maria e depois para o monge José Maria para derrubar o avião. E, de fato, alguns dias depois, o avião caiu. Aquilo, na verdade, para os caboclos foi quase como um estímulo. Eles viram que o monge estaria atendendo vamos dizer, as orações deles, né? Ali nós temos algumas fotos do Coronel Kirk, do comandante Kirk, que é o que ao lado do Setembrino de Carvalho, que é quem pilotou esse avião que caiu, né? E isso é muito citado aí na historiografia. Eu vim aqui porque minha madrinha que me contou a história do Contestado, que eu queria saber o que era, as armas, o museu, o que tinha. E eu aprendi muitas coisas.
a gente tem também outra forma de representar a Guerra do Contestado. A gente tem um quadro do curitibano Rei de Assis, ou Assis, como ele se denominava, que é um pintor e desenhista. Ele era filho de oficial e o avô dele também participou da Guerra do Contestado. Ele teve uma herança realmente com a questão do contestado, né? Então, ele, através da pintura, ele conseguiu transmitir toda a questão cronológica da Guerra do Contestado. Como vocês podem observar, ele faz uma menção, digamos assim, à questão da Guernica, pela questão das imagens muito fortes e fragmentadas, né? A Guernica é um painel pintado pelo espanhol Pablo Picasso, que retrata um bombardeio alemão apoiando o ditador Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola, na cidade de Guernica, na Espanha, em 1937. Só que, ao invés de fazê-lo em preto e branco e com imagens fragmentadas, ele coloca em 7 painéis toda a questão da chegada do monge João Maria, da fé dos caboclos, da chegada do trem e da questão das brigas já com o pessoal da ferrovia. Boa tarde. Eu sou a Dona Ladina e vou contar para vocês uma história lá do tempo antigo. Teve muitos monges que andaram aqui pela nossa região e eles só faziam o bem. Um dos monges que passou por aqui era o mais especial de todos eles. O nome dele era João Maria de Jesus. E por onde o João Maria passava, plantava no chão uma cruz de cedro. E essa cruz acabava florescendo. Mesmo com a morte do monge José Maria em 1912 e com uma baixa de quase 8.000 homens, os camponeses não desistiram. Nos anos seguintes, comandavam novas batalhas com novos chefes que vão surgindo. O conflito só teve um fim quando o governo reforça suas tropas em um confronto permanente por mais de um ano. Em 1916, os camponeses sucumbem e milhares deles são brutalmente executados. Com o final da Guerra do Contestado, nós temos finalmente o acerto territorial entre Santa Catarina e Paraná. E com isso, as terras devolutas dessa região fronteiriça entre Paraná e Santa Catarina, o governo financia para os primeiros imigrantes que vêm com a ferrovia. Então, a gente tem aqui no Museu do Contestado objetos representativos também desses primeiros imigrantes. Por exemplo, a gente tem uma lavadora de roupa manual. Os primeiros imigrantes eram alemães ou italianos, enfim, teuto-brasileiros, ucranianos, que vieram com a ferrovia e vieram de outros lugares, do Paraná mesmo, do litoral de Santa Catarina. A gente também teve bastante gente que veio do Rio Grande do Sul. Então, a gente teve aqui uma mistura entre os imigrantes e os caboclos descendentes, enfim, que ficaram aqui depois da guerra, né? Conforme a exploração da madeira cresce na região, cresce também o poder financeiro dos imigrantes. Os instrumentos que eram simplórios, por exemplo, como o pilão, a plantadeira, vão se desenvolvendo e vão se tornando mais específicos, mais industrializados, porque a riqueza vai se desenvolvendo também. Então a gente tem aqui peças representativas já de uma nova fase da vida aqui na região do Contestado e na região de Caçador, que são as peças mais bem trabalhadas, com mais graus de riqueza e detalhamento. Os primeiros ferros, primeiramente eram de brasa, depois eles começaram a ser elétricos. A gente tem os fogões, a gente tem os primeiros meios de contato dos imigrantes também, que além de cartas e pequenos jornais, enfim, e eu própria falar com os vizinhos, a gente tinha os meios informativos que eram, além das vitrolas, os rádios e, posteriormente, a televisão. Objetos que representam o dia a dia dos colonizadores também estão presentes. O quesito diversão é ilustrado com instrumentos musicais. O trabalho é mostrado neste mobiliário de barbearia. A gente aqui no museu tem uma coleção bem grande de objetos representativos do pós-guerra. Então, assim, a gente convida vocês para visitarem aqui também, para conhecer todo o processo evolutivo, tanto da guerra como da criação de cidade de Caçador e da região aqui do Contestado. Construir o conhecimento
E transmitir a herança cultural do seu povo é a missão do Museu Histórico e Antropológico da região do Contestado. Uma fonte permanente de reflexão para as futuras gerações. Venha conhecer o Museu Histórico e Antropológico da região do Contestado pessoalmente. Rua Getúlio Vargas, Caçador, Santa Catarina. Se precisar ter mais informações, entre no site. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!